Bom, imaginem só a cena. Um artigo acadêmico escrito apenas por uma pequena palestra, meio que sem pretensão, mas que acaba tomando proporções gigantescas. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar exatamente isso, um dos debates mais fascinantes da filosofia moderna. É literalmente uma jornada incrível sobre como os pensadores tentaram usar ideias lá da antiguidade para resolver problemas científicos super atuais. Certo, vamos mergulhar fundo nessa história. Tudo gira em torno desse infame rascunho aí. O M.F. Burniet compartilhou o texto só com alguns colegas próximos, mas a crítica que ele fazia a certas correntes da filosofia era tão, mas tão explosiva que as cópias começaram a se multiplicar descontroladamente pelas universidades. Gente, o debate ficou tão intenso que os pesquisadores começaram a publicar refutações de um artigo que sequer tinha sido publicado oficialmente. No fim das contas, o Burniet foi praticamente forçado a lançar o texto para o mundo para que todo mundo entendesse de onde vinha tanta controvérsia. E no meio de toda essa confusão, a gente esbarra num verdadeiro mistério intelectual. A grande questão por trás de tudo isso é o famoso problema mente-corpo. Como é que a nossa mente e o nosso cérebro interagem? O mais surpreendente é que, em vez de focar só na neurociência do futuro, alguns dos pensadores mais brilhantes da nossa era decidiram olhar para trás. Eles foram buscar lá na Grécia Antiga, na obra de Aristóteles, a salvação para os dilemas da ciência moderna. Mas fica a pergunta: será que tentar encaixar uma mente moderna num corpo aristotélico tem como dar certo? Isso nos leva à primeira grande teoria dessa nossa história, a reivindicação funcionalista aristotélica. Vamos entender como um grupo de filósofos modernos bem famosos tentou com muita ousadia adotar Aristóteles para o lado deles. Eles queriam mostrar que ele não era só um pensador do passado, mas na verdade o primeiríssimo grande funcionalista da história. A base de todo esse movimento é o que a gente chama de tese de Putnam-Nussbaum. Basicamente, pensadores de peso como Hilary Putnam e Martha Nussbaum bateram o pé dizendo que a melhor solução moderna para o problema mente-corpo já tinha sido mapeada pelo Aristóteles há milênios. O objetivo deles era encontrar um meio termo crível, sabe? Fugir dos extremos. Eles não queriam aquele dualismo rigoroso que separa totalmente a mente da matéria e também queriam evitar o materialismo redutivo, que diz que tudo não passa de átomos batendo uns nos outros. E olha só o que diz essa citação. O que inspira essa feliz convergência de mentes modernas é o seguinte pensamento. Aristóteles explica a relação da alma com o corpo como um caso especial da relação da forma ou função com a matéria. Para um funcionalista moderno, isso é música para os ouvidos. Eles acreditam que a mente é só a função do corpo. Ou seja, um estado mental pode rodar em praticamente qualquer configuração material. Pode ser de carne e osso ou até nos circuitos eletrônicos de um computador. O corpo humano, nessa visão, acaba virando só um detalhe, uma base física qualquer que calhou de hospedar a mente. Mas para sustentar que o próprio Aristóteles pensava assim, eles precisavam reinterpretar os textos antigos sobre como a gente percebe o mundo. E é exatamente aqui que entra a figura do Richard Sorobji. Ele tentou trazer as evidências exatas que essa tese precisava, só que fazendo uma interpretação extremamente literal dos textos aristotélicos. Isso ilustra brilhantemente a visão do Sorobji sobre como a gente enxerga as coisas. O Aristóteles usava a analogia de que o bronze recebe uma forma para virar uma estátua, certo? E ele dizia que, na percepção, os nossos sentidos recebem a forma sem a matéria. O Sorobji levou isso ao pé da letra. Para ele era um processo puramente fisiológico. Assim como o bronze ganha o formato da estátua, a geleia transparente que fica dentro do nosso olho ganharia a forma das cores que a gente está olhando. O argumento é que esse processo físico lá no fundo do olho é o que constitui a visão em si. Agora, pensem comigo. As implicações dessa teoria chegam a ser cômicas quando a gente analisa a fundo. Para o Sorabji, receber a forma sem a matéria significa que se você olhar para uma maçã, a sua geleia ocular literalmente fica vermelha. E tem mais! Se você sentir o cheiro de alguma coisa ruim, uma parte física dentro do seu nariz se tornaria literalmente fedorenta. Esse processo da carne mudando de verdade, ganhando cor ou cheiro, seria o que forma a consciência. É como se a mente imitasse um artefato recebendo uma forma externa. Loucura, né? Mas o M.F. Burniet, aquele do rascunho que viralizou, não comprou essa ideia de jeito nenhum. Para ele, dizer que o olho é um pote de geleia que muda de cor é não entender nada de Aristóteles. É então que o Burniet monta um contra-argumento simplesmente feroz para desmontar essa história de geleia ocular peça por peça. O contraste entre essas duas ideias é muito nítido. Na esquerda, a gente tem a visão fisiológica, que exige que o material biológico sofra uma alteração literal. Na direita, o Burniet argumenta que o nosso órgão do sentido não passa por uma mudança física comum. Não é como botar uma panela no fogo para esquentar. É uma mudança que os estudiosos chamam de espiritual ou puramente cognitiva. É só um registro da consciência sem o corpo sofrer nenhuma mutação bizarra.
Então, o ponto crucial é entender a famosa analogia do bloco de cera, que o próprio Aristóteles usa para explicar tudo isso. Imagina um bloco de cera lisinho, sem marca nenhuma. Aí você vem com um anel que tem um brasão circular e pressiona ali. A cera ganha a marca. Mas o bloco em si, o quadrado de cera, não vira um círculo, ele só exibe a informação. O formato circular descreve a mensagem que está ali, não o pedaço de cera físico. Perceber o mundo é só registrar a forma, não é transformar o seu corpo naquilo que você está vendo. E o Burniat traz evidências arrasadoras, tiradas do próprio texto de Aristóteles. Fica claríssimo que os órgãos precisam ser neutros. O olho só consegue ver todas as cores justamente porque a geleia lá dentro é incolor. Se ela ficasse vermelha ao ver o vermelho, perdia a neutralidade e não conseguiria ver o azul logo em seguida. E tem um argumento do contraste. Se alguém com a mão super grossa passa a mão no asfalto, a mão não fica mais dura ainda para sentir a dureza? A percepção não exige uma mudança fisiológica grotesca. Só exige uma consciência primitiva. Quando a gente entende que o corpo aristotélico não precisa se transformar fisicamente para perceber o mundo, uma coisa muito mais profunda vem à tona. Fica óbvio que a ciência moderna e a visão de mundo dos gregos antigos são, na verdade, incompatíveis. Para os nossos padrões de hoje, o mundo físico imaginado por Aristóteles parece completamente alienígena. Agora, o que é realmente interessante sobre isso aqui é o contraste brutal entre esses dois métodos científicos. A ciência moderna trabalha de baixo para cima. A física explica a química, que explica a biologia e talvez um dia explique a consciência. A gente busca causas físicas para tudo, mas a ciência de Aristóteles é exatamente o oposto. É de cima para baixo. A vida já é um fato primário no universo. O corpo tem aquele formato porque a vida exige isso. Para eles, na antiguidade, a matéria já nasce, digamos, grávida de consciência. Tem uma frase que resume bem isso. Para Aristóteles, é a existência da vida que explica por que os animais têm as constituições físicas que têm, não o contrário. A barreira entre nós e eles é intransponível. Para Aristóteles, não tem que ter uma explicação física por trás da vida. A cor vermelha ou uma nota musical são entidades reais agindo sobre nós. Tentar enfiar o funcionalismo dos dias de hoje no mundo clássico tão exótico é forçar a barra, tanto na ciência quanto na filosofia. E isso nos traz para o clímax da argumentação do Burniat, a resolução dessa verdadeira investigação de detetive. Quando a gente aceita que a física de Aristóteles não faz o menor sentido para a ciência atual, a tentativa de pegar só as partes que convém e trazer para os dias de hoje cai por terra. Os fatos exigem um veredito. E aqui está a conclusão implacável. Nas palavras do próprio texto, tudo o que a gente pode fazer com a teoria de Aristóteles é o que o século XVII já fez, jogar no lixo. É isso mesmo. As mentes funcionalistas de hoje, que precisam de uma estrutura física lógica e calculável, simplesmente não cabem nos velhos corpos aristotélicos, onde a matéria já era viva e mágica por natureza. Essa nossa jornada analítica termina com uma provocação. Os pensadores modernos correram para os braços de Aristóteles, tentando fugir do dualismo que assombra a ciência desde Descartes, aquela separação horrível entre o corpo mecânico e a mente misteriosa. Mas, se a gente tem que rejeitar a biologia de Aristóteles de qualquer jeito, o problema de Descartes continua sendo a nossa prisão. O abismo ainda está lá. Será que a ciência moderna vai conseguir unir de vez a mente consciente e o cérebro físico? Ou a gente vai passar o resto da eternidade correndo dos fantasmas do século XVII? Fica a reflexão.